Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com a nossa escola dominical, falando agora sobre um assunto diferente. Na última aula que eu dei aqui, nós falamos sobre o cristão e a guerra. E hoje eu vou tirar uma outra dúvida que é muito frequente no meio cristão. Geralmente as pessoas que não são cristãs há muito tempo, elas não têm essa dúvida. Mas aqueles que começam na caminhada e começam a ler a Bíblia com mais frequência, surge um certo receio, um certo medo, quando chegamos naquela parte de Marcos 3, que diz que existe um pecado que não pode ser perdoado. Eu sei que talvez você tenha medo, talvez você tenha um grande receio, porque imagine só, você comete um erro, nós pecamos todos os dias, infelizmente, nós tentamos buscar a cada dia mais a santidade, mas nós caímos porque essa é a nossa natureza, a natureza pecaminosa. Só que nós pedimos perdão para Deus, nós oramos em nome de Jesus Cristo, que é aquele que nos possibilita termos os nossos pecados perdoados, e nós temos a segurança e a certeza de que esse erro que nós cometemos foi perdoado para que nós possamos prosseguir em nossa vida tentando cada vez mais ser melhor e alcançar um padrão de santidade mais próximo de Cristo. Nós nunca chegaremos no nível que Cristo, porque ele é filho de Deus e além disso o próprio Deus. Mas é nossa obrigação chegarmos cada vez mais próximo dele. Agora imagine você, que você comete um erro, que você tem um pecado que ele nunca será perdoado. Ou seja, a partir do momento que você pecou, já era. Você está simplesmente condenado. Não adianta mais você pedir perdão, não adianta mais, como os católicos dizem, né, ir até Aparecida, fazer procissão e rezar 1000 Ave Marias e 4000 Pai Nossos, porque já era, você está condenado. Então é algo que nós devemos saber o que é para não cair nesse erro. E já imaginou ter um pecado imperdoável? Primeiro nós temos que falar o que ele não é. A tradição católica, a tradição até mesmo cristã, muitas vezes diz que o pecado imperdoável é o suicídio. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa ela tira a sua própria vida, ela não tem chance de pedir perdão, porque ela acabou de se matar. E também ela não pode dizer assim: Senhor, me perdoa, porque eu vou cometer um ato ilícito e depois eu vou estar morto, não tem como eu pedir perdão. Então, aquele pecado premeditado. Então, a conclusão que chegaram por volta da Idade Média e, e no decorrer da teologia é que esse pecado ele não tinha perdão. O suicida para a Igreja Católica e para algumas tradições cristãs era algo que não tinha a mínima chance de garantir para o céu. É interessante que no livro Inferno, de Dante Alighieri, um católico, mas é um livro totalmente de literatura, não tem ali verdade bíblica. É interessante que os suicidas eles têm um local reservado no inferno somente para eles. Então essa ideia é uma ideia que permeou na cabeça de muitos e talvez você, cristão protestante, tenha essa ideia. O Bavinck tá latindo, você tá vendo, né? Mas fique tranquilo que esse latido não tem perdão. Ele vai direto pro inferno. Bom, vamos lá. Preste atenção aqui. O que acontece então? Infelizmente, aliás, felizmente, isso é muito equivocado, porque Jesus Cristo fala que outro pecado é um pecado imperdoável, mas não o suicídio, porque depende muito das circunstâncias. Então, lembra lá do atentado das Torres Gêmeas? As pessoas que estavam acima de onde o avião bateu, todas essas pessoas, infelizmente, morreram. Elas não tinham condições de descer, porque o avião destruiu todo o andar. Elas não tinham condições de descer e também não tinham condições de ter mais nada. Elas simplesmente, o fogo simplesmente foi aumentando até que as torres caíram. Somente as pessoas que estavam abaixo puderam correr e algumas ainda conseguiram se salvar. Então, as pessoas que estavam acima, elas tinham duas opções. Elas poderiam morrer queimados,
como muitos morreram, e alguns, se você procurar, é uma tragédia inimaginável, assim, os Estados Unidos nunca pensou que seria ferido por isso. As pessoas que estavam acima e não quiseram morrer queimadas, elas preferiram, por ser um ambiente muito alto, elas preferiam se jogar. E quando elas se jogavam dali, elas cometiam um suicídio. E se você estivesse lá? E se eu estivesse lá? Uma pessoa cristã que em toda a sua jornada foi fiel a Deus, cumpriu o propósito de Deus, e além disso, a salvação não é por obras, então nós sabemos que nós demonstramos através das nossas obras, mas uma pessoa que é lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo, que prefere, ao invés de morrer queimado, prefere se atirar, dependendo da altura que essa pessoa se atira, ela até mesmo perde a consciência e tem uma morte mais menos dolorida, digamos assim, mas continua sendo horrível tanto queimado como pular de um prédio. As duas é algo horrível que nós não desejamos para ninguém. Mas coloque essa pessoa, de acordo com a tradição, se essa pessoa cometeu suicídio, ela nunca seria perdoada, então ela deveria cair no fogo e ser consumida. Será que realmente é isso? E alguns outros exemplos? Os soldados. Eu estudo muito sobre guerra e ouvi recentemente um soldado que, ao entrar numa casa para fazer ali a vistoria contra o Estado Islâmico, ele viu um homem-bomba que estava escondido. Esse soldado era do Iraque, do governo do Iraque, que luta contra o Estado Islâmico. Esse soldado, então, ele resolveu abraçar esse homem-bomba e empurrar ele para dentro da casa, porque se ele saísse, ele ia pegar os amigos que estavam do lado de fora. Então ele preferiu empurrar esse homem para dentro da casa e, juntamente com isso, abraçando com ele, ele cometeu um suicídio, porque ele sabia que ele ia explodir. Quantas vezes nós vemos alguns outros relatos na Segunda Guerra Mundial que o soldado se atirava em cima de uma granada para que ela pudesse abafar o seu impacto. O soldado morria, mas ele salvava a vida de todos aqueles que estavam ao seu redor. Porque a granada, a letalidade dela é por causa da fragmentação dela, daquilo que sai dela, não somente do seu conteúdo, mas do que está fora, dos estilhaços. Então ele deitou em cima e cometeu o suicídio. Então um herói, alguém que salvou os seus compatriotas, segundo essa teologia, essa teoria estranha, essa pessoa mereceria o inferno e não teria nenhum perdão dos seus pecados. Para você ver como essa teoria é absurda. Nós não sabemos e não podemos julgar o que está passando na cabeça de alguém que comete o suicídio. É claro que muitas vezes essa pessoa simplesmente quer tirar a sua vida porque, às vezes, como acontece no Japão, perdeu um emprego, às vezes perdeu as suas riquezas, às vezes perdeu um amor, um romance. E isso, sim, são níveis que nós vemos que são completamente errados, porque o coração dessas pessoas estava no dinheiro, o coração dessas pessoas estavam num amor, então estavam em Deus, que deve ser aquilo que nós temos como o nosso maior tesouro. Então é diferente uma pessoa, esse ato de suicídio, ele é diferente e nós temos que ver de acordo com aquilo que está passando. Tem algumas pessoas que elas não têm nem mesmo consciência daquilo que estão fazendo, seja por perturbações, esquizofrenias graves, né? Outras coisas, então nós não podemos julgar que essas pessoas elas foram para o inferno, que é um pecado imperdoável. Na verdade, todo tipo de pecado tem perdão, inclusive para o suicídio. Então, a Igreja Católica, nessa teoria, ela está completamente equivocada. Então, o que seria o pecado imperdoável? Nós vamos ter que ir para o texto bíblico. Então, Mateus 3, eu não vou compartilhar a minha tela com o versículo bíblico para que você possa abrir a sua e acompanhar a sua Bíblia. Marcos 3, de 22, diz assim: Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul,
e é pelo maioral que expele os demônios. O que acontece? Jesus estava fazendo diversos milagres e os escribas é aqueles que conheciam o texto hebraico. Eles conheciam a Bíblia hebraica, digamos assim. Eles conheciam muito bem o texto. E quando eles olham Jesus fazendo alguns milagres, esses escribas que eram religiosos, eles não tinham seu coração convertido, eles apenas gostavam da religiosidade, daquelas roupas bonitas, eles gostavam de ir na praça discutir teologia, eles gostavam dessas coisas, mas não tinham uma vida reta perante Deus. Eles olharam para Jesus Cristo, eles não conseguiram reconhecer que ele era o Messias. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a atribuir os poderes de Jesus de fazer os seus milagres a Satanás. Mas olha só o absurdo que eles estão falando. Eles estão falando que um cego que volta a enxergar foi Satanás que fez esse milagre. Um cego de nascença enxergar foi Satanás que fez esse milagre. Eles falam que um paralítico andar foi Satanás que fez. E tudo isso, mas a resposta de Jesus é que vai tirar um pouco da máscara do coração dos fariseus e do coração, nesse caso aqui, dos escribas. Vamos continuar a leitura. Agora no versículo 23. Então, convocando Jesus, lhe disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Jesus está dizendo, então, para os escribas que aquele argumento, além de ser um argumento horrível pelo aquilo que eles estavam acusando Jesus Cristo, era um argumento que não tem lógica. Era algo que não tem lógica. Você nem precisa ser cristão para entender isso. Você nem precisa ter o Espírito Santo para você entender isso. Olha só, se você está dizendo que quando Jesus expeliu um demônio, fez ali a expulsão de um demônio, ele fez em nome de outro demônio, é algo que não tem a menor lógica se você parar para pensar. Veja só, vamos supor aqui, nós estamos ali em alguma igreja neopentecostal que está expulsando ali os demônios, vamos supor que isso é verdade, que já tenho as minhas dúvidas. E aí você fala para esse demônio, olha, tranca-rua, eu quero que você saia desse corpo. E ele fala, não vou sair. Por quem você quer que eu saia? Aí eu falo, eu quero que você saia pelo Zé Pilintra. Aliás, esses nomes que nós brasileiros demos para os demônios são horríveis. São horríveis, mas vamos lá. E aí a gente fala, eu quero que... Como que... Mas o Zezinho, o Zé Pilintra, é meu amigo, é meu companheiro, inclusive ele está até aqui nessa pessoa. Então, como que você vai expulsar um demônio por um outro demônio? Não tem um menor nexo isso. É a mesma coisa que você falar para um soldado, expulsar um outro soldado que é do mesmo batalhão, que é do mesmo grupo. Falar, você vai entrar em guerra contra o seu próprio amigo. Ele fala, não, como assim? Eu vou entrar em guerra contra o meu próprio amigo? Não, a brincadeira aqui é outra. Nós entramos em guerra com um outro país, com um outro inimigo. Então Jesus está falando para os escribas, isso que vocês estão me dizendo não tem lógica, vocês nem mesmo pararam para pensar no que vocês estão falando. Não pode um reino ser forte se ele tem briga dentro dele mesmo. Como que Satanás vai expulsar alguém pelo próprio nome de Satanás? É algo ilógico, é impensável. E aí Jesus continua, versículo agora 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa. Olha só, Jesus já está dando aqui uma visão do que acontecerá depois da sua morte. Ele está dizendo, olha, quando você vai entrar na casa do valente para roubar ele, você não pode simplesmente entrar lá e começar a assaltar. Antes, você tem que amarrar esse valente para que você possa pegar os bens. Imagine você. Você não, porque você é cristão, mas vamos imaginar um ladrão.
Um ladrão. E não vem falar que tem ladrão cristão que não tem. Vamos lá, te pega um ladrão e ele vai invadir a casa de um general da polícia militar, um capitão, um coronel da polícia militar. E ele sabe que o coronel está lá dentro. Ele sabe que esse coronel tem armas. Ele sabe de tudo isso. Ele pega uma faquinha de rocambole e bate no portão e fala: eu vim aqui levar seus bens materiais. Eu vou aqui matar sua família com essa faquinha. O que acontecerá com esse ladrão é algo óbvio. Ele simplesmente vai ter o seu lindo CPF cancelado. Agora, o que ele precisaria fazer, se ele tivesse um pouco de cérebro, era esperar todo mundo sair da casa, assaltar, ou então, se o valente nunca sairá da casa, que esse é o contexto, o valente nunca sairá da casa, você tem que primeiro amarrar esse valente para depois você poder saquear. O que Jesus está falando é algo de dois reinos. Para que Jesus pudesse agora saquear, tomar para si todos os reinos que estavam sendo cegados por Satanás, o único reino que não tinha essa cegueira era de Israel, porque os demais, Satanás tinha esse poder de cegar as nações. Para que Jesus Cristo pudesse, então, tomar as nações para si novamente, ele teria que amarrar o valente. Já é algo dizendo o que vai acontecer, o que diz lá em Apocalipse 20, dizendo que Satanás foi preso durante os 1000 anos. É algo que Jesus vai dizer em outras passagens, quando ele diz: eu vi Satanás caindo do céu. É algo que Satanás está perdendo todos os seus poderes. E quando Satanás perde os seus poderes, é quando Jesus morre na cruz e ressuscita. Então, por isso que lá em Gênesis 3 diz que a serpente morderá o calcanhar. Então, Satanás pensa que vai vencer mordendo o calcanhar, mas o filho do homem pisará a sua cabeça. Ou seja, Jesus Cristo derrota Satanás e isso faz com que ele seja amarrado. Jesus está dizendo para os fariseus o seguinte: eu sou de outro reino e o meu reino está aqui para vencer esse rei, entre aspas, usurpador que é Satanás. Nós sabemos que ele não é rei de nada, nós sabemos que ele não tem poder sobre nada. Foi o pecado que fez com que as nações pudessem ser agora cegadas pelo próprio Satanás. Então Jesus vem, morre e toma para si agora. Não só os judeus agora têm a salvação, mas todos os gentios. Gentios era todo mundo que não era judeu. Então nós somos, se fôssemos daquela época, gentio, né? Então Jesus está falando isso. Vocês não estão conseguindo discernir o que vocês estão falando. E aí chega o versículo que é mais complicado, versículo 28. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Agora sim, o que acontece? Jesus está falando que tudo aquilo que nós vamos falar de mal, tudo aquilo que nós vamos pecar, quando nós mentimos, quando nós erramos, quando nós matamos, tudo aquilo que nós possamos fazer, tudo isso pode, não diz que será, tudo isso pode receber o perdão. Então, alguém que mata uma outra pessoa, mas ele não era cristão, e depois ele veio a conhecer a fé, ele descobriu que aquele ato que ele fez não foi um ato somente contra a pessoa, mas foi um ato contra Deus, que ninguém pode tirar a vida de uma criatura de Deus. Então, e ele se arrepende de verdade, Deus pode perdoá-lo. É claro que a consequência daquela morte será posta sobre essa vida. Será posta sobre essa vida. Ele não vai ficar livre da consequência. Mas para a salvação, Deus pode sim perdoar. E isso também as blasfêmias. Blasfêmias é como se fossem insultos, é como se tudo aquilo que você diz contra Deus, isso pode ser perdoado desde que seja de uma forma assim, como que eu posso dizer? Uma forma na ignorância. Então talvez você já falou algo que foi um erro. Então você já pode ter dito, por exemplo, que Deus é mulher. Agora nós vemos aí que está crescendo cada vez mais
a essas igrejas que dizem que Deus é mulher e blá, blá, blá. É um erro teológico, é um erro estúpido que atribui um sexo a um ser espiritual e outras coisas que o feminismo trouxe para dentro dessa teologia que simplesmente estragou, que não condiz com a verdade. Então você pode acreditar nisso, você pode verbalizar isso e ser perdoado, porque você depois descobre a verdade, você descobre que Deus é espírito, você descobre a própria Bíblia. Você descobrindo tudo aquilo, você pode ser perdoado. Mas existe algo que não pode ser perdoado. Veja, e o que é isso? É quando você propositalmente, veja só, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é quando você propositalmente acusa uma obra do Espírito Santo dizendo que ela não é verdadeira e que ela é do próprio Satanás. Veja só, não significa que talvez você fique confundido. Então, muitos dizem assim, você está vendo uma pessoa rodar lá na igreja, a pessoa roda, 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 é o peão, como é que é? Esqueci lá, o roda, roda Jequiti. A pessoa fica rodando, 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 um peão do baú. E você olha para aquilo e você fala, nossa, isso é algo ridículo, isso daí não condiz com a verdade. E aí vem alguém, geralmente é aquele que quer ser o mais espiritual, e diz, cuidado, você pode blasfemar, porque o Espírito Santo pode estar ali e você não sabe. Espera, não é isso. Não é isso. Até porque, qual seria a função do Espírito Santo entrar dentro de uma pessoa e fazer ela ficar rodando e depois, como o Benihim fazia, as pessoas imitarem cachorro. Então, você entrava na igreja, as pessoas estavam lá, você tinha que jogar um biscoitinho para elas correr, porque ele dizia que essas pessoas estavam com o Espírito Santo e agora elas imitavam animais. Isso é um absurdo. E a gente pode falar que isso não é o Espírito Santo sem blasfemar. Por quê? Porque nós temos as Sagradas Escrituras. Agora, o que acontece? Esses fariseus, esses escribas e a blasfêmia é quando você sabe que aquilo está sendo feito por Deus, mas você não quer admitir, porque o seu coração é tão pecaminoso, o seu coração está tão longe de Deus que você prefere para que as outras pessoas sejam enganadas. Você prefere dizer que aquilo não é obra de Deus, mas obra de Satanás ou obra de qualquer outro ser divino. E você acaba de propositalmente se desfazer, aliás, você acaba de mentir contra o Espírito Santo. Então, são pessoas que sabem quem é Deus. São pessoas que muitas vezes estavam na nossa igreja. Elas sabem quem é Jesus Cristo. Elas sabem o que a teologia diz. Elas sabem quem são os pastores, os presbíteros. Ela entende tudo isso como os escribas entendiam. Mas ela não quer glorificar a Deus mesmo entendendo tudo isso. E aí ela começa a difamar a igreja, difamar o Espírito Santo, dizer que o Espírito Santo é isso, é aquilo, que não passa de mentira, e ela faz isso de forma proposital, porque ao invés de adorar a Deus, ela odeia a Deus. Ela entende quem ele é e mesmo assim o odeia. Ela quer que os outros sejam simplesmente desviados disso. São pessoas que muitas vezes vão até na igreja, mas elas estão ali para desviar os demais. Elas querem que os outros saiam da igreja. E elas fazem esse papel muito bem feito e muitos caem nisso. Então, o que a Bíblia está nos dizendo sobre o pecado imperdoável, esse é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando pessoas sabem quem é Deus, sabem quem é Jesus, sabem quem é o Espírito, conhecem ali de forma lógica as suas obras, mas essa pessoa luta contra a igreja, ela luta contra o Espírito Santo, ela luta contra Deus, ela luta contra Jesus Cristo, e nós já sabemos que o final para essa pessoa é de dor, é de choro,
porque essas obras que elas estão fazendo nunca serão perdoadas. Elas fazem porque elas realmente querem. Quando essas pessoas estiverem no inferno, elas saberão por que estão ali. E elas poderão então receber a justa paga pelas suas obras más. Que nós possamos então fugir de tudo isso. Um cristão verdadeiro, ele nunca blasfemará contra o Espírito Santo. Você e eu, nós temos temor, nós temos amor, nós temos uma consciência daquilo que é. Um cristão verdadeiro nunca tentará tirar alguém da igreja sabendo que essa pessoa é uma pessoa de Deus. Um cristão verdadeiro nunca vai falar que aquilo que o pastor está pregando é uma mentira, se ele sabe que é verdade. Uma pessoa que é cristã de verdade vai ter zelo pela obra, vai fazer tudo aquilo para que o nome de Cristo seja glorificado e não o seu próprio nome. Por isso que nós devemos tomar um grande cuidado quando nós conhecemos pessoas que se dizem cristãs, mas as suas obras demonstram outra coisa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha esclarecido um pouco sobre o que é esse pecado imperdoável. Nós poderíamos analisar com outros textos, nós poderíamos fazer uma análise mais densa, mas eu acredito que de uma forma introdutória ficou satisfatório. E se você tiver alguma dúvida, se você tiver algo que você não entendeu, basta escrever aqui nos comentários do próprio YouTube ou então mandar no nosso Instagram ou no nosso Facebook. Um abraço e até a próxima. Fique com Deus.